Fala, nação tricolor, como é que vocês estão? Espero que na medida do possível estejam todos bem. Vamos falar um pouquinho da eliminação do São Paulo na Copa Sul-Americana. Quanto que o São Paulo já deixou de arrecadar, novamente todo ano essa história, quanto que o São Paulo já deixou de arrecadar com a eliminação precoce na Libertadores, na fase de grupo e agora na Copa Sul-Americana, ontem para o Lanús. Vamos falar de quantos campeonatos São Paulo desde 2012, quando foi o último título, também já deixou de disputar, perdeu, digamos assim, quantos matas nós fomos eliminados. Vamos falar um pouquinho do Fernando Diniz, tudo como ele enxergou o jogo, o que ele falou na coletiva e nesse vídeo em especial falar um pouquinho da opinião dos torcedores. Pela primeira vez não responsabilizaram, não vou dizer que 100% dos torcedores, não responsabilizaram o Fernando Diniz pelo resultado do jogo, mas entendendo que foi uma união de fatores e de conjuntos. Tudo isso eu te conto. Se você estiver me assistindo no YouTube, já deixa seu like, se inscreve no nosso canal. Se estiver me assistindo pelo Facebook ou pelo Instagram, já segue o nosso perfil. E ó, um recadinho rápido: quer assistir a todos os jogos do São Paulo, ter mais de 3.000 canais livres, poder assistir a todos esses canais de séries, filmes, do que você quiser. No seu notebook, na sua Smart TV, na sua TV Box, onde você quiser, por R$ 29,90 por mês. Aqui embaixo vai ter o link da Network BG e você faz o teste gratuito por 2 horas, fechou? Agora bora falar de São Paulo. Não sei se você sabe, mas a gente transmite todos os jogos, a narração com uma equipe bem bacana, faz uma festa. Todos os jogos de São Paulo lá no nosso YouTube do spfc.net e ontem foi uma das transmissões mais difíceis de fazer. São Paulo começou num primeiro tempo entregue. A gente tem falando isso há quantas transmissões que São Paulo se entrega, se entregou para Fortaleza, taticamente falando, se entrega para a pressão de marcação. E São Paulo passa a ser um time de reação e não de decisão. O que que é um time de reação? O São Paulo precisa sofrer dentro da partida, precisa levar gol. O próprio 4-1 contra o Flamengo, que tá todo mundo falando, 4-1, agora foi 4-2 contra o Lanús. Mesma coisa, tem que ver o adversário saindo na frente, tem que levar um risco de pênalti, tem que levar um risco de que vai levar uma goleada, aí começa finalmente a crescer dentro do jogo. Então, o São Paulo é um time de reação. O que a gente precisa começar a investigar é por quê. Antes, o São Paulo veio corrigindo certas falhas ao decorrer dessa temporada, é inegável, não dá para dizer que não. Primeiro, o São Paulo era um time que criava, mas não chutava gol. Você chegava a ver, teve um lance do Igor Vinícius, eu não me lembro o jogo, que ele chegou a ficar na cara a cara com o goleiro já entregue na jogada e ele procurou alguém para bater para o lado, alguém para tocar. Porque o São Paulo era um time que só tocava, construía e não chutava gol. São Paulo começou a ter a cultura do chute a gol e agora uniu a cultura do chute a gol com construção de jogadas. Então, quando São Paulo quer, não é questão de elenco. São Paulo cresce e consegue se impor para qualquer time, mas não é um time que entra em campo e fala, vamos mostrar que a gente pode. Porque esse elenco pode. Pode estar fraco, precisa de uma peça ali, outra aqui, mas esse elenco, ele demonstra que quando ele quer, ele joga, ele conquista, ele amassa. Olha o segundo tempo do São Paulo ontem. Olha o segundo tempo do São Paulo ontem. São Paulo estava fora da Sul-Americana, entrou, buscou os pênaltis, classificou e levou um gol. Tá aí o Gabriel Sara falou, até agora nem entendo o que aconteceu, levou um gol nos acréscimos finais. Então, assim, que a gente tem que falar um pouquinho desse jogo. Primeira, Laila Reis falando aqui como opinião. Primeiro jogo que eu vejo bom do Daniel Alves, que eu vi aquela experiência do Daniel Alves contando dentro de campo. Ele cadenciou a partida, ele soube enfiar uma bola. Não é um jogador mais completo, mas ele soube, principalmente depois que o Lanús fez os gols, que o São Paulo realmente precisava do resultado. Quando a galera começava a ficar afobada, ele era aquele jogador, não, calma, bum, invertia a partida inteira. Fez uns toques no final que eu falei, uns toquinhos de camisa 10, finalmente estamos vendo esse toquinho aí. Não foi a melhor partida dele, assim, desde que chegou no São Paulo. Mas do ano a gente pode dizer que foi a melhor partida do Daniel Alves. Fez o gol, uma voadora, achou, né, aquela cabeçada, voou para achar. O Gabriel Sara merecia aquele gol. Começou no segundo tempo a crescer, não fez um excelente primeiro tempo, mas foi participativo. Todo mundo jogou numa média bem. Igor Gomes muito participativo, Luan muito participativo, o Fernando Diniz teve a liberdade de jogar sem zagueiro e ir para cima, porque ele teve o Luan ali fazendo a função dele como ninguém, desde o começo salvando muitas bolas. Então, assim, todo mundo jogou numa média bem. O problema do São Paulo é um apagão e falta de concentração, falta de criatividade. É um apagão. O São Paulo é aquele, voltamos, precisa sofrer para, entremos na partida, estamos jogando, a galera, já tá rolando. Tenho que elogiar, vou falar já um pouquinho de informações, mas tenho que elogiar. Você pode ficar tranquilo para me xingar o quanto você quiser, fica tranquilo.
Mas eu tenho que elogiar o Fernando Diniz no sentido que antes eu não via o Fernando Diniz tendo leitura de jogo e sabendo mudar o time na leitura de jogo. Ele falou que ele não mudará a defesa. Ele já fez isso uma vez, ele acha que não é esse o erro. Mas eu acho que a gente tem que cobrar mudança de jogador na defesa. A gente tem que cobrar mudança de leitura de jogo na defesa. Que ele teve no ataque, ele não teve na defesa. Então é o momento de falar, agora é chutão, porque vai vir bola aérea. Não sai com essa saída de bola no toque. Agora é chutão. A bola sobrou, chutão. Você tá no final, é mata-mata, Copa Sul-Americana, você tá com o placar. Chutão. Grita no chutão, corta a posse de bola, aquela saidinha lá. Corta. Porque olha o que aconteceu. E era na saída de bola que o Lanús estava crescendo. Aquele De La Vega estava aproveitando a saída de bola do São Paulo. Enfim. Então, uma das coisas que eu preciso elogiar é a leitura dele de jogo, de conseguir. Agora é o momento que eu vou ficar sem zagueira, eu vou pro ataque, tiro o Bruno Alves. Foi inteirinho pro ataque. Eu só teria colocado o Igor Vinícius no lugar do Vitor Bueno. Eu acho que daria mais correria. Mas da coragem técnica, né, da postura, de saber mexer, porque era o momento. O Fernando Diniz não fazia isso antes e fez nesta partida. Então eu preciso elogiar. Teve uma enquete lá no SPFC.net onde a gente perguntou para os torcedores de quem eles achavam que era a culpa da eliminação. E aí eles tinham três alternativas: jogadores, diretoria ou Fernando Diniz. Se a gente olhar essa temporada inteira, sempre seria o Fernando Diniz disparado. E agora não. Os torcedores colocaram que os jogadores são os responsáveis com 48% dos votos. O Fernando Diniz ficou com 32% em segundo lugar. E a diretoria em terceiro lugar com 19%. Até porque a gente criou. Chega a ser mais que frustrante, injusto, enfim. Mas não fez o que precisava fazer no primeiro tempo, essa é a lição que tem que ficar. Não fez o que precisava fazer no primeiro jogo, essa é a lição que tem que ficar. Saber que tem a qualidade é muito importante, saber que consegue chegar lá, que consegue propor um jogo é muito importante, mas ter esse aprendizado, se tiver, também vai ser importante. Agora, falando um pouquinho do que o São Paulo deixou de arrecadar com a eliminação precoce todo santo ano, a gente é eliminado precocemente, né? Da Libertadores e da Copa Sul-Americana. Deixou de arrecadar 5,95 milhões de reais, quase 6 milhões de reais na Libertadores por sair na fase de grupos e 2 milhões e 100 por sair na Sul-Americana aí nessa segunda fase, pra gente primeira, né? E aí perguntaram pro Fernando Diniz o que ele achou. Só uma informação também rápida, São Paulo já foi eliminado em 33 campeonatos desde 2012, sem vencer nenhum, 33 campeonatos, e 25 deles foram em mata-mata, desde a nossa última conquista na Copa Sul-Americana. Não vou trazer aqui todos os anos. Segue em quinto lugar no Campeonato Brasileiro, com 3 jogos a menos, 62% de aproveitamento nos jogos. Então, tem um aproveitamento bem. Já vou deixar para você responder nos comentários se você acha que o São Paulo deve priorizar a Copa do Brasil ou o Campeonato Brasileiro. Responde aí embaixo, fazendo o favor. Eu acho que o São Paulo tem que priorizar o Campeonato Brasileiro, porque a Copa do Brasil é mata-mata e eu não acho que a gente tem essa qualidade ainda, nem essa maturidade. Se tiver, vai ser uma grata surpresa, mas eu não enxergo isso acontecendo. Acho que o Campeonato Brasileiro é mais factível para o São Paulo. Vamos para a coletiva agora do Fernando Diniz. Perguntaram para ele aí qual foi a sua visão de jogo. Ele falou: olha, até agora eu também não entendi o que aconteceu, são coisas do futebol. A gente estava com tudo, a gente teve qualidade de chegar. Criticou o primeiro tempo também, falou: olha, não entendo essa falta de concentração, eu não entendo por que não propõe um jogo assim, são coisas que a gente tem que acertar com o time aos poucos. Perguntaram para ele da defesa, falou: olha, não vou trocar novamente a defesa, não tem disso, eu já fiz esse tipo de alteração antes, e eu acho que agora a gente achou uma escalação que é boa. Tem que concordar nessa parte. Agora é mais o que faz em campo, a proposta, como reagir em dados momentos, do que ficar alterando a escalação. A única pessoa que eu ainda fico meio assim nessa escalação é toda hora o Daniel Alves, de vez em quando você tem que trocar, apesar de que ele fez uma boa partida. E aí o Igor Vinícius já tá pronto para voltar para lateral, é o que eu penso. Outras coisas que ele falou também, que o São Paulo precisa mudar um pouquinho certas atitudes e certas posturas. Daí eu concordei com o Fernando Diniz. Não foi uma coletiva em que ele falou: nossa, nós vencemos o segundo tempo e tal. Acho que foi uma das coletivas mais serenas dele. Só o ponto em que ele falou que ele não vai trocar a zaga, aí acho que não é questão de jogadores, é questão mesmo da postura que a gente tem que cobrar o Fernando Diniz. Próximo vídeo a gente vai falar de notícias. Tem alguma dúvida sobre São Paulo, balanço financeiro, eleições,
contratações, campeonatos, manda aí embaixo que vai ser um prazer respondê-lo. Grande beijo para todo mundo. Obrigada.